A pessoa já tá de pijama, gente. Eu não gosto de fazer vídeo de pijama, sem batom. Tá aqui, estamos aqui, né? Eu e a luminária turca, ou luminária turca. E hoje eu vou falar ainda a respeito dos nossos primeiros passos sobre o investimento, né? E como a gente precisa saber os intervalos de descanso, se a gente quiser ser bem sucedido, seja nos investimentos, seja no início, no meio ou no fim de qualquer negócio que a gente começar a empreender, tudo bem? Então, gente, tem termos que eu acho muito demodê, sabe? Que a gente quer começar a se divertir, quer começar a arriscar, quer começar o jogo, quer começar a jogar, quer começar ao momento ficar interessante, quer o clímax do trabalho, né? São coisas assim que são vocabulários que a gente consegue retraduzir, né? Retraduzir e ter um bom significado a respeito do que a gente quer ser mais específico, né? E conseguir passar o significado. Então, gente, a primeira coisa, saber descansar. O que é esse saber descansar? Tá dando pra ver minha cara? Tá, né? Então, o que é esse saber descansar? Gente, o descansar não é aquele descansar que você vai deitar na cama e, tipo, e avacalhar com tudo na sua vida. Não. Tipo, esquecer de levantar. Não, não é isso, gente. Não é esse descansar que você vai, blá, né? E foi embora tudo aqui, todo o seu vício. Não, não é isso. Não é esse tipo de coisa. O descansar, gente, muitas vezes, o que já aconteceu comigo, depois de um tempo de vida, né, de experiência de vida, porque tem coisa que só vem com a experiência de vida, por mais que você estude, né? Depois de um tempo de vida, eu comecei a sentir o que era meu, né? Claro, passei por situações não muito legais para aprender, em algumas das vezes, por outras vezes caiu a ficha mesmo e eu entendi. Não precisei de situação tão ruim assim para cair a ficha. Mas por vezes, né, já cheguei a perder animais de estimação, enfim, foram umas situações meio impactantes e meio chocantes que eu precisei passar para aprender certo tipo de coisa, né? A gente vai bem por um lado, mas não é 100% dos lados que a gente vai bem, né? Sempre tem uma coisinha que a gente dá uma empacada e a vida dá aquela empurrada maneira que a gente conhece, né? Que a gente já conheceu um pouco do jeito que a vida empurra, né? Então, o descansar, gente, ele vem muito que nem. Teve uma vez que eu senti assim, lá no fundo, eu sabia que era eu, né? Uma parte maior de mim falando comigo mesmo, né? Descansa. Só que eu estava em um barzinho com som alto. Era karaokê, o pessoal tava cantando super desafinado. E eu senti aquilo, descansa. E eu falei, descansar agora? Será que eu vou ter que ir pra casa dormir? Pensei eu, né? Na minha viagem, né? Na minha piração ali, que não tinha muito a ver com a situação. Eu falei, não, eu acho que eu vou descansar aqui. Eu vou descansar a cabeça. Porque eu tava fazendo um trabalho intelectual anteriormente. E na hora que eu fui pro barzinho, eu descansei, eu tava realmente descansando a cabeça, né? Eu falei, não, vou descansar a cabeça. Vou soltar. Vou. Vou ser uma pessoa que vou dar uma relaxada, vou expandir a minha aura. E realmente a minha aura se expandiu. Eu relaxei. Eu descansei. Gente, eu comi petisco. Eu conversei com gente que eu nunca vi na minha vida. Eu cantei, não cantei no karaokê, mas eu tenho vergonha. Mas eu cantei. Gente, eu me diverti. Me diverti, gente. Olha a felicidade, como é que é simples. Eu me diverti. Eu descansei daquilo que eu tava fazendo. Fazendo uma outra coisa. Olha que legal. Nem sempre o descansar vai estar relacionado com você deitar numa cama e dormir, ou deitar numa cama e ficar assistindo TV, deitar no sofá, sei lá. Nem sempre. Às vezes pode ser que seja coerente. Você deitar no sofá, colocar os pés para cima, sentir aquele momento, passar o pé numa mantinha gostosinha, né? Mas por vezes
Às vezes você está fazendo uma coisa, um trabalho intelectual, você já fez por um certo tempo, e você parar de fazer esse trabalho já é um descanso, né? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava num bar que era super agitado, super cheio de gente, mas eu descansei, me diverti, descansei mentalmente. Então, o sentido da palavra descanso, a gente precisa entender assim esses vários sentidos que a mesma palavra ou que a mesma, às vezes até a mesma situação pode ter, né, pra gente, o jeito que a gente fala com a gente mesmo, né? É muito importante a gente saber escutar essa parte da gente e saber ter essa compreensão, gente. Isso eu tenho como, eu falo como sendo um lado espiritual meu, tá? Essa conexão comigo mesma que eu tenho, comigo, com um campo áurico que eu sinto que tem em volta de mim, que por vezes ele se expande, fica bem grande, assim, sabe? Eu sinto, nossa, às vezes eu sonho bastante, assim, sonho que eu tô em outros países, disseminando conhecimento, ressignificando algumas simbologias, umas coisas bem doidas, sério, de verdade, eu sonho, já sonhei esse tipo de coisa. E às vezes eu tenho uns sonhos bem. Às vezes eu sonho com música, com trecho de música que eu praticamente não ouvi na minha vida. Às vezes eu ouvi poucas vezes, né? Mas eu sonho que acordo cantando a música que eu praticamente não ouvia, sabe? Umas coisas bem malucas, bem doideira mesmo. Aqui, minha filha, a frequência é uma viagem. Aqui a frequência é uma viagem. Então, e voltando a esse termo do descansar, quando a gente compreende que descansar é parar de fazer uma atividade que você manteve um certo tempo. Por exemplo, você pode cansar de assistir TV. Você pode estar sentado no sofá, com os pés para cima, mas você assistiu TV por um tempo que você não quer mais ver a tela de uma televisão. Você quer, sei lá, olhar para uma planta ou olhar para uma obra de arte, né? Olhar para um quadro, olhar para alguma coisa física. Não pode ser também, né? Olhar, sei lá, ir para a cozinha fazer um chá. A cozinha pode ser aconchegante, dependendo da situação, dependendo da leitura que a gente tem da cozinha, né? Porque tem gente que se afirma na cozinha como símbolo do feminino, né? E eu não me afirmo na cozinha, não. Eu me afirmo no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos. Eu me afirmo por aqui, no mundo dos negócios, na verdade, né? Porque investimentos eu ainda é mais para frente para mim. Esses investimentos grandes, né? Eu até mexo com os negócios de obra de arte, mas enfim. Não quero falar muito a respeito disso aqui. Eu acho que é importante, né, quando a gente trabalha com isso, saber falar a respeito, saber, principalmente, não só descansar nos intervalos, que é parar de fazer uma coisa que você está fazendo por um intervalo de tempo, e às vezes não fazer nada, às vezes fazer uma outra coisa, que se tá mexendo com a mente, vai mexer com o corpo. Se tá mexendo com o corpo, vai mexer com a mente, vai conversar com alguém, vai fazer uma atividade que vai mexer com o seu campo emocional, com os seus corpos emocionais, né? Como a gente costuma dizer. É muito conhecido na Índia também, né? Corpos astrais, corpos emocionais. Então, gente, é tudo isso, né? O universo é isso, é ver se você tem sinergia. E você começa a, eu não digo cultuar, mas você começa a cultivar ao seu redor aquilo que tem a ver com você. E automaticamente você começa a atrair aquilo que tem a ver com você. Porque às vezes, nem sempre, né, no meio familiar a gente tem muita afinidade com o pessoal. Às vezes tinha no começo, porque era uma consciência muito, uma consciência que não tinha se desenvolvido em alguns aspectos, até era muito desenvolvida em outros, mas em alguns ainda tinha uma certa ignorância, portanto tinha afinidade com o pessoal mais, né? Mais da braquiara, né? Para falar em outros, em outros termos. Então, assim, são coisas que é importante a gente entender. Gente, descansem sempre. Eu gosto de sempre, no intervalo entre fazer uma atividade corporal, fazer uma atividade mental,
conversar com alguém, né? Buscar amigos. Se você não tem amigos perto, conversa com família. Se você não tem família perto, conversa com amigos. Se você, sei lá, procura um grupo. Se você não tem nem famílias nem amigos, procura um grupo de yoga, um grupo de tai chi chuan, um grupo de oratória, né? Uns cursos de liderança, uma coisa que vai incrementar você, uns cursos de imersão, para você conhecer bastante gente e tomar café com as senhorinhas, porque tem um monte de senhorinha lá avulsa. Fala, vamos tomar um café? Aí você toma um café, você adota uma avó. A sua tá meio negativa, tá com uma cabeça meio negativa, você adota uma outra avó, sabe? Assim, gente, assim vai. Você acha uns palestrantes no meio do YouTube, se adota também, vira mentor, sabe? Não, de brincadeira. Mentor, pelo menos o meu, eu tenho ele desde os faz 20 anos que eu tenho meu mentor. Tenho assim, tem o trabalho dele, né, gente? A gente não tem o outro, a gente tem um pedacinho do outro, né? Eu tenho o trabalho do meu mentor desde quando eu tenho 10 anos de idade. É maravilhoso o trabalho dele. Ele era um psicólogo super, mega, ultra equipado, muito inteligente. Não era neurótico, é claro, era muito inteligente. Brincadeira. Brincadeira, com muito respeito aos neuróticos. Ele era hiperativo. Hiperativo, você sabe que faz mil coisas em um segundo. E ele era desses, inquieto, terrível. Falava a verdade na cara. Gente, ele era perfeito. Ele era que nem eu, perfeito. Eu também me acho perfeita. Gente, de verdade. Não tô brincando, não. É verdade mesmo. Gosto muito dele. Claro, né? Eu gosto mais de mim, mas eu gosto muito dele. Foi uma pessoa que me ajudou muito e me ajuda até hoje com o trabalho dele. Sou muito grata. Tenho uma admiração profunda. Sei que, como ser humano, tem as suas partes sims e as suas partes nãos, né? Os seus pontos de vistas que servem, os seus pontos de vistas que não servem pra mim, as coisas que eu tenho que defender assim, no fato de não deixar que a ideia dele entre na minha ideia, né? E tem coisas que é bom eu aderir, eu aceitar, né? Eu ver que o que ele tá falando realmente é uma verdade, né? Até porque ele faleceu, ele já tinha bem mais experiência de vida do que eu. Ele tinha uns 60 e poucos anos quando ele faleceu. Faleceu jovem, mas era uma pessoa super lúcida, assim, gostava da vida. Nossa, foi um errinho assim mínimo. Foi um errinho assim que fez ele falecer, assim. Ele era muito inserido no mundo espiritual, mas ele acabou, acho que no final da vida, ele acabou por se acostumar, eu acho que com a matéria. Ele se acostumou muito com a matéria e achou que tudo era tipo verdade absoluta, sabe? Não era o que ele defendia, mas foi o que ele não defendeu quando quando ele foi ao médico, o médico deu o diagnóstico e ele acreditou 100% no que o médico falou. Médico, gente, eu sou da área da saúde, eu sou biomédica. Por isso mesmo que eu sei, porque a gente tem essa instrução no curso. A gente tem uma instrução no curso. Já tô indo para outros assuntos, mas vamos devagar um pouquinho, porque tá à noite, é hora de devagar. No curso de biomedicina, a gente tem dois tipos de instrução. Primeiro, para você não se contaminar em laboratório, não se contaminar fisicamente e não se contaminar mentalmente com pessoas que apresentam certos tipos de patologia, tá? A frequência das pessoas, não é para você entrar em frequência que não tem, que tá ruim, tá? Você vê que tá ruim. Você vê que a pessoa tá julgando, tá apontando o dedo na cara, tá querendo punir, tá falando que um é errado, outro é certo, e não é assim. São questões de pontos de vista, né? A gente tem repulsa uns dos outros, mas não quer dizer que, que um tá 100% certo e o outro tá 100% errado. Não é assim, gente. A gente tem que saber ponderar um pouquinho o outro pra gente chegar num acordo. É assim que a gente consegue estabelecer a paz
no nosso ambiente onde a gente vive, né? E quando a gente emana isso para o nosso ambiente, é aquilo que a gente vai ter como alimento. E ninguém quer comer coisa ruim, ninguém quer comer coisa podre, né? Então essas pessoas que tá aí com problema de orgulho, com muito orgulho, né? A gente tem que dar uma maneiradinha aí, tirar um pouco o pé da crença nessas pessoas, pôr um pezinho atrás, usar pro lado bom a nossa repulsa, falar, bom, ela pensa isso, é pensamento dela, isso eu não concordo, isso que ela tá falando não tem a ver comigo, eu sei de mim, né? Eu sei de mim, eu sei da minha trajetória, eu sei da minha vida. Isso que ela tá falando é piração da cabeça dela. Não sei o que que é, não sei se é inveja, não sei o que, não gosto de acreditar nesse tipo de coisa, mas é alguma repulsa que ela tá sentindo em relação à minha pessoa. Pode ser, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Mas, né, são coisas que a gente aprende. Não se contaminar, física e mentalmente no laboratório. Outra coisa, qual que era a outra coisa que eu ia falar? Que a gente aprende também no laboratório. A gente aprende. Caraca, eu ia falar agora fugiu. A gente aprende a não. Eram duas coisas: era não se contaminar física e mentalmente, e era não. Ah, gente, depois na hora que eu lembrar eu coloco no outro vídeo, tá? Porque eu já tô quase dormindo, já tá tarde. Já. Ó, é só o pó da bagaceira. Tá bom, gente? Então é por aí, né? É por aí, a gente vai compreendendo, a gente vai devagando. E eu gosto da divagação das ideias, sabe? Eu acho que a gente chega em umas coisas filosóficas muito assim, abrangentes e ao mesmo termo específicas, sabe? É muito louco isso. E assim, é interessante, porque, no nosso curso da área da saúde, a gente aprende também a não levar nada como verdade absoluta. Então, tipo, eu que sou um profissional da área da saúde, que eu sou biomédica, né? Eu fico no laboratório. O que o biomédico faz? Fica no laboratório. O que o médico faz? Fica no hospital ou na clínica. Às vezes o biomédico fica na clínica, mas depende do caso, tá? Também. Tá, mas vamos lá. O básico, eu fico no laboratório, o biomédico fica no laboratório e o médico fica no hospital. Se eu chego para um médico, o médico me conta uma história, fala, você tem tal coisa, tá, tá, me prova evidências, mostra lá bonitinho, tá, 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 fala, isso aqui, seu diagnóstico é isso. Eu, como profissional da saúde, eu fui instruída a não acreditar 100% no médico, que é outro profissional da saúde. Eu fui instruída a não acreditar 100% no que ele está falando. Acreditar na minha crença na maior parte possível. Isso não quer dizer que se precisar tomar algum remédio eu não vou tomar, que se precisar fazer algum tratamento eu não vou fazer, né? Mas acreditar no que eu tô sentindo, no que a minha percepção extracorpórea percebe. Claro que eles não usam esse tipo de vocabulário, né? Porque é a área da saúde, eles falam um vocabulário muito mais técnico, mas em suma, eles ensinam a gente a não acreditar 100% no que o médico tá falando, para que ele não decrete, né? Alguma coisa ruim para você, né? Para você falar assim, não acredito nessa porcaria e a minha fé é maior e você pá, né? E a minha fé é maior e pá, eu confio em mim, pá, e você vai na tua e você dissolve a porcaria que o outro tá te jogando, entendeu? A gente é treinado para isso. É muito importante saber disso. Foi uma das provas onde o meu mentor errou, que ele foi muito materialista. O médico mostrou evidências, mostrou os negócios lá para ele, e ele acreditou 100%, né? E, então, a gente também tem que parar para tentar ver os motivos pelo qual a pessoa acreditou, né? Se era alguma carência, ele era homossexual, não sei se o médico seduziu ele, né?
Porque tem muita coisa culturalmente criada em volta dos médicos, como se eles fossem os salvadores da pátria. Gente, eu trabalho junto com o médico. O médico me ajuda, né? No mundo dos negócios, médico ajuda, tá? Médico ajuda empresário, tá? Médico ajuda empresário. Só para falar que é sempre bom a gente ter uma relação boa com o médico, saber conversar, saber se defender deles, porque eles são gente também, né? Então é muito importante. Mas assim, é só um pouquinho de noção básica para vocês que estão começando aí no mundo dos investimentos, que quer investir em coisa grande, que tá já em algum negócio, que tá querendo começar algum negócio. Isso é muito importante para a gente ter um pouquinho de pé no chão, né? Um pouquinho, não chega a ser malícia, gente, é noção, né? É uma questão de noção. Você ter noção, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Será que eu falei tudo? Eu queria falar mais coisa, mas eu não sei, acho que eu tô com sono. Sim, eu acho que é isso. A gente vai encerrar por aqui, tá bom? Uma boa noite e um beijo.